Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui ao Nada Trivial. Chegou a sexta-feira, tão sonhada e desejada sexta-feira, né? Mas para mim ela é muito desejada porque é o dia que a gente tem essa conversinha assim mais íntima, mais de pé de orelha, sobre neurociência aplicada ao cotidiano, ao autoconhecimento, à vida, no nosso quadro Strong Brain. Strong Brain também é o nome, só que em português, né? Cérebro Forte, da coluna que eu faço toda sexta-feira na Rádio Nova Brasil FM. Então, sexta-feira é dia de dobradinha de Cérebro Forte nas redes sociais e nas rádios, né? Olha, nas rádios, que beleza, parece que eu falo em 200 mil rádios, mas o fato é que a Nova Brasil tem vários capítulos, tem aqui São Paulo, tem Campinas, tem Recife, então tem muita gente com oportunidade de poder me ouvir lá, 15 para 7, sexta-feira de manhã, e depois à noite, às 18 horas, entra esse vídeo aqui no Nada Trivial. Em geral, eu tento trabalhar temas semelhantes e tal, mas dessa vez eu vou quebrar um pouco esse protocolo, porque é, tem um movimento, né? Um movimento bem importante que, inclusive, está relacionado com todos esses eventos aí que a gente viu acontecer no Rio Grande do Sul. Eu tenho falado bastante sobre essa capacidade do ser humano, né, especialmente o brasileiro, vou falar especificamente do povo brasileiro, colaborar quando rola uma tragédia dessa, né. Então a gente teve a oportunidade de ver isso em outros episódios, né, Brumadinho, Petrópolis, Mariana, né, eh, pessoal lá, por exemplo, de Linhares apoiando quem vive no delta do Rio Doce, né, quando foi a tragédia de Mariana, que acabou com o Rio Doce, né, acabou com toda aquela região, acabou com todo o sustento de pescadores, então é uma tragédia também. Só que agora no sul, né, a quantidade de pessoas precisando de ajuda foi enorme e, de fato, a gente viu aí um movimento bem importante de ajuda, de solidariedade, ainda que tenha gente roubando doação, inventando fake news, né, tem para tudo. Mas eu gostaria de focar especificamente nesse movimento que, também está sendo bastante falado a respeito de como que comunidades podem entender um papel mais colaborativo para buscar um objetivo novo. Porque até agora, né, especialmente a vida contemporânea, né, não vou falar da era moderna, porque não sou, assim, essa historiadora, né, para falar sobre as intenções do povo, na Idade Moderna ou na Idade Média, né, mas sobre a vida contemporânea, é uma vida bastante pautada na dinâmica, né, do consumo, do desejo, e com o ápice disso atingindo ali o início, na virada dos anos 1990 para os anos 2000, com o recrudescimento dessa visão muito egocentrada, né, as pessoas pensando muito no seu viver bem, no seu, estado de viver, no sentido de ter recursos, ter acesso, competir por posição, por salário, por poder, né, indivíduos que estudam para entrar nas melhores faculdades, indivíduos que são beneficiados por essa ou por aquela condição social, que conseguem se destacar, indivíduos, indivíduos, indivíduos e grupos. Quando é que a gente pode começar a falar em grupos? Porque se você pensar até mesmo hoje, dentro de esferas em que a gente geralmente via uma visão de grupo muito importante, nós já temos aí uma contaminação desse individualismo, né. É muito comum nos discursos religiosos, ter uma visão de você vai, se você fizer, se você conseguir, você vai alcançar, se você acreditar. Então esse pensamento positivo de que o indivíduo é capaz de ele por si só edificar um resultado para si, o que importa é a disciplina do indivíduo e o foco e a persistência do indivíduo. E o grupo? E nós chegamos até aqui como? Nós chegamos até aqui sozinhos? Não, nós chegamos até aqui em grupo. E nós temos, inclusive, mecanismos de produção de agregação social bem importantes, né?
falei algumas vezes já aqui no Nada Trivial sobre o impacto dessa visão de sociedade, a importância que tem a gente se sentir parte, pertencendo, né. Então o que que foi que aconteceu que esse movimento meio egóico, egocentrado, cresceu tanto e que hoje faz parte até mesmo de discursos que, tecnicamente, a gente esperaria que fossem mais coletivos, mais altruístas, mais solidários, né, uma perspectiva religiosa. Até na perspectiva religiosa tem uma repetição do indivíduo conseguindo alcançar alguma coisa por ele mesmo e para ele, né. Aí sempre há uma reação a esses movimentos, né, e a reação que se tem hoje é um movimento que está sendo chamado de bem viver. Que ao invés de viver bem, né, cada um de nós viver bem, nós aprendamos, né, a bem viver, né. Um bem viver que envolve um ato, um protagonismo em construir esta possibilidade de vida. E esse bem viver entendido um pouco como uma perspectiva coletiva, porque seria muito difícil bem viver, cada um de nós isolados do coletivo. Bem viver significa que todo mundo teve acesso e que, portanto, a gente tem menos desigualdade. Bem viver é um estado de coisas e não uma conquista de um indivíduo. E isso tem sido bastante importante em movimentos, né, de afirmação, movimentos afirmativos que estão associados com maiorias minorizadas, como é o caso da população, eh eh, né, que é tratada como minoritária, mas que inclusive do ponto de vista proporcional é em maior número, como é o caso da população negra, e outros grupos, né, como é o caso de grupos que são minorizados e, ok, são minorias, mas são minorizados em poder, como é o caso dos LGBTQIAPN+, eh, a questão das mulheres, que também são maioria, mas que são oprimidas, né, numa condição de vida, que a gente está tentando, né, a duras penas modificar. Então, esse movimento, que é um movimento em favor da coletividade, que busca a igualdade, ele é absolutamente contra, o movimento que está sendo posto até hoje no mundo contemporâneo, né, que é essa questão mais do consumo, do capital, do indivíduo que se faz, né, do sucesso que é dependente do esforço individual de cada um, assim. Esforço individual de cada um ficou muito lindo, porque virou, assim, o pleonasmo do pleonasmo, mas para reforçar, né, quando um indivíduo apenas bota a força e realiza-se sozinho, sem produzir grupo, sem produzir uma percepção de grupo. E olha, essa semana passada, eu estive no podcast do Lutz, deu bastante visualização lá, cerca de 60.000, né, é bastante coisa. E depois muita gente veio para o meu Instagram e até aqui mesmo para o Nada Trivial, né. Se você está vindo aí por conta dessa presença minha no podcast do Lutz, seja muito bem-vindo por aqui. Mas lá eu fiz uma afirmação, por sorte são poucos comentários, né, desaprovando a minha afirmação, mas tem. Eu disse assim: "Eu sou meio uma empresária meio socialista", e disse: "Eu sei que isso é um paradoxo, eu sei que isso não faz muito sentido, mas é porque quando eu penso em empreender, e penso em ter um negócio, como é o caso da minha empresa de cursos, ou da minha consultoria organizacional, ou da minha iniciativa como consultoria em educação, ou até mesmo a editora, eu tenho como pensamento central produzir, eh, riqueza para um coletivo. E é difícil as pessoas acreditarem nisso piamente, porque isso muitas vezes é a falácia, não é tipo: "Ah, estamos trabalhando, porque isso aqui é um coletivo, é uma família e tal". Mas aí eu ouvi uma frase que bateu, assim, né, meio atravessado em mim, como empresária, que dizia assim: "Se, eh, alguém está tirando férias na Europa, com o dinheiro que foi produzido pelo trabalho de outra pessoa, que não consegue nem ao menos tirar férias, essa desigualdade não pode ser chamada de trabalho colaborativo". Eu concordo.
Não que eu não me ache no direito, por exemplo, de tirar férias na Europa, não é isso. Eu acho que eu tenho esse direito e todas as vezes que eu posso e consigo, eu faço. Mas o barato é a gente pensar que as pessoas que trabalham comigo também deveriam ter esse direito. E trabalhar nesse sentido, e trabalhar para que isso seja verdade. E ser capaz de distribuir, porque nem sempre todas as pessoas serão essa ponta de lança que colocam a pele em risco e que dão saltos e que conseguem grandes feitos, e só essas é que têm valor. Porque eu tenho certeza, você que é empresário, você que produz riqueza, que está me ouvindo, mesmo você sentindo que boa parte do mérito é seu, tem alguém aí que trabalha com você que, se não existisse, você não era capaz de fazer nada, porque tem características necessárias no seu dia a dia que são contempladas por essas outras pessoas. E não é só um trabalho mecânico, repetitivo que elas fazem, porque até que se for um trabalho mecânico e repetitivo, é tão chato de ser feito que é necessário uma remuneração para ele. Então, a gente mede muito o valor do trabalho de uma pessoa com base em quanto de riqueza ela acumulou com o trabalho dela, o quanto de receita ela conseguiu diretamente produzir com o trabalho dela. Então, se ela está fazendo um trabalho, sei lá, de menor importância, que é burocrático, a gente vai dizer, não, isso não tem importância. Mas eu acho que tem, porque isso faz parte da capacidade produtiva desse grupo. E o que eu vejo quando você tem visões de grupo se constituindo, com comunidades, com produção comunitária, com economias comunitárias, né, com moedas próprias, em prol dessa construção de qualidade para muitas pessoas, eu olho para isso e vejo isso apenas como uma única saída. Que isso tem a ver com cérebro forte, tem a ver com motivação, tem a ver com o que me faz levantar de manhã, tem a ver com pertencimento, tem a ver com me sentir neste lugar onde eu, como pessoa, importo, e não apenas como um indivíduo que realiza uma tarefa que é remunerada. Porque isso vai acabar gerando o que já está gerando, como muita gente fala assim: trabalho é uma escravidão, só que é uma escravidão paga. Mas eu estou escravo daquele lugar, daquela coisa, porque eu preciso desse dinheiro. E isso ser uma forma de deixar as pessoas numa situação muito ruim, muito depressiva, muito sem pertencimento, muito sem recurso. Não tem como crescer aí. Isso reforça ainda mais uma percepção de desigualdade, uma percepção de para eu me dar bem, outras pessoas têm que se dar mal. E bem viver é sobre todo mundo se dar bem, juntos, ao mesmo tempo. Eu tenho tentado trabalhar essa ideia. Às vezes não é fácil, porque às vezes você olha para algumas pessoas e parece que elas não entenderam o que você está fazendo e jogam contra. Mas é isso que tem me fortalecido nesse lugar, porque os enfrentamentos, né, para quem empreende, já comentei alguns por aqui, né, mas são inúmeros. Dificilmente eu relataria tudo isso e as pessoas não diriam: ah, problema de gente rica, né? Porque é comum as pessoas acharem que eu nasci em berço esplêndido, né? E não é essa a verdade, né? Mas eu nasci, obviamente, numa família de gente com muita potência, né? Não obrigatoriamente essa potência era dinheiro, até porque a gente tem um péssimo relacionamento com o dinheiro. A maior parte das pessoas que fazem parte da minha família, especialmente os que já foram embora, faliram, né, dramaticamente. Eu tenho medo apenas de que a razão pelas qual eles tenham falido diga respeito a essa vontade de fazer com que todo mundo seja beneficiado disso e uma visão menos egóica. Mas eu queria deixar aqui um apoio a esse movimento coletivo do bem viver, me colocar a serviço dessa ideia, porque eu confio nela, eu acredito nela, e provocar em você uma pergunta sobre: você está mais preocupado em viver bem, e viver bem significa ter acesso, ter conforto, ou você está pronto para construir um bem viver para a nossa humanidade, um outro jeito do ser humano viver junto nesse planeta? Essa é uma provocação que eu acho que um final de semana só não vai dar para você pensar nela, mas eu te convido a essa reflexão aqui no Nada Trivial. Curtiu? Compartilha. Fortaleça outras pessoas com essas ideias. Dá o seu like aqui no vídeo, sua opinião. Não esqueça de se inscrever no canal se você não está inscrito. E se puder contribuir com um valeu para dar uma força
financeira mesmo, para esse time aqui se manter, a gente vai agradecer e muito esse teu apoio. Grande abraço e até o próximo.